Olá, sejam muito bem-vindos. A gente já parou para pensar em como uma inteligência artificial consegue de fato entender o contexto de uma frase? E não só um monte de palavras soltas? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Vamos mergulhar fundo no mecanismo que permite que a IA preste atenção. Ok? Vamos pensar num exemplo prático. Imagina a frase: ele deixou o banco. Que banco? Um banco de praça ou uma instituição financeira? Para nós, seres humanos, o contexto resolve isso na hora. Mas e para uma máquina? Olha, isso foi um desafio gigantesco por muito, muito tempo. Como é que ela aprende a fazer essa distinção, né? Então, a solução para isso é ao mesmo tempo elegante e super poderosa. Existe um jeito da máquina olhar para a frase inteira e decidir ali dinamicamente quais palavras são mais importantes para entender cada uma das outras. Não é sobre ter regras fixas, sabe? É tudo sobre relevância contextual. E o nome dessa solução genial é autoatenção, ou self-attention. E a melhor forma de entender isso é imaginar um mecanismo de busca, tipo um Google, só que ele funciona dentro da própria frase que a IA está lendo. É como se cada palavra fizesse uma pesquisa em si mesma para entender melhor o seu papel ali. E o ponto central é exatamente este. A autoatenção permite que cada palavra busque ativamente por outras palavras naquela mesma sequência para entender melhor o seu próprio significado. É como uma dança de informações, tudo acontecendo internamente de forma totalmente contextual. E essa analogia do mecanismo de busca se encaixa perfeitamente. Pensa bem, toda busca precisa de três coisas, certo? O que a gente está procurando, os rótulos ou palavras-chave para ajudar a encontrar e o conteúdo que a gente quer de fato acessar. Na IA, esses papéis ganham nomes específicos, consulta, chave e valor, ou, para simplificar, Q, K e V. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses três componentes. Porque entender o papel do Q, do K e do V é, sem dúvida, o segredo para desvendar o poder por trás dos modelos de linguagem modernos, como os Transformers. Primeiro, a gente tem a consulta, o query. Pense nela como a parte ativa da história, o buscador. Para cada palavra que está sendo processada, o vetor de consulta sai perguntando para todas as outras. E aí, pessoal, alguém aqui tem alguma informação que me ajude a definir o meu sentido neste exato contexto? Em seguida, vem a chave, OK. Bom, se a consulta é quem pergunta, a chave é quem tem a etiqueta para responder. Cada palavra tem um vetor de chave que funciona como um rótulo, sabe? Dizendo, olha, eu sou isso aqui. A consulta vai então comparar a pergunta dela com essa etiqueta para ver se dá match. E por último, mas não menos importante, o valor, ou o value. Se a consulta encontra uma chave que parece relevante, o que ela pega de lá? Ela pega o valor. O vetor de valor contém a substância, a informação de verdade daquela palavra, que vai ser usada para enriquecer o significado da palavra que fez a pergunta lá no começo. Certo, então a gente já entendeu os papéis de cada um. Mas como é que essa conversa entre a consulta, a chave e o valor realmente acontece em termos de cálculo? Vamos ver agora como o sistema de fato calcula o que é ou não relevante. Um ponto aqui que é super importante, o Q, o K e o V não aparecem do nada. Na verdade, todos eles vêm da mesma palavra original. A informação daquela palavra é como se fosse projetada em três dimensões diferentes usando matrizes de peso. E são essas matrizes que são ajustadas durante o treinamento do modelo. É assim que a IA aprende a criar boas perguntas, bons rótulos e a oferecer um bom conteúdo. O processo todo, então, pode ser resumido em três passos. Primeiro, a consulta de uma palavra calcula uma pontuação de similaridade com a chave de todas as outras palavras. Segundo, essas pontuações viram porcentagens, que são os famosos pesos de atenção. E terceiro, esses pesos vão determinar o quanto do valor de cada palavra vai ser misturado para formar nova representação, agora muito mais completa, da palavra original. E o resultado final é simplesmente brilhante. Cada palavra sai desse processo não mais com aquele seu significado isolado, mas sim com uma versão enriquecida, que carrega pedacinhos de informação de todas as outras palavras importantes da frase. Nesse ponto, o contexto foi oficialmente incorporado à palavra. Tá, mas por que tudo isso é tão importante? Por que esse mecanismo de consulta, chave e valor é tão falado? Porque ele não é só um truque inteligente. Ele é literalmente a base da arquitetura Transformer, que hoje alimenta praticamente toda a IA generativa que a gente vê por aí. Para resumir a ópera, ele permite que a IA entenda o contexto de uma forma dinâmica, ele forma o coração da arquitetura Transformer e, um ponto crucial,
ele pode ser processado em paralelo. Isso significa que a gente consegue treinar modelos gigantescos de forma muito, mas muito mais eficiente do que com as arquiteturas que existiam antes. E essa citação, olha, ela resume tudo de forma perfeita. A atenção não busca informação num banco de dados lá longe. Ela busca dentro do próprio texto que ela está analisando, criando um ciclo de autoentendimento. É uma ideia muito poderosa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fascinante. Agora que a gente deu às máquinas a capacidade de prestar atenção de verdade, de entender o contexto como nunca antes, a questão não é mais se elas podem compreender, mas sim o que elas vão compreender a seguir. O futuro da IA está sendo escrito agora, e a atenção é a linguagem que ele usa. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.